Tudo pronto para essa aula, querida? Estou muito feliz em estar compartilhando como gerar caixa rápido aí para você que é copywriter e está trabalhando aí com os seus especialistas e até mesmo para especialistas que queiram olhar também esse conteúdo. Esse conteúdo vai para o YouTube. Olá, muito boa tarde. Estou feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Soraya. Quem que tá chegando, me dá um oi aqui em comentários. Thalita, eu sou a Soraya. Vou começar me apresentando para vocês. Vamos dar uns 2 minutinhos até que alguns de vocês entrem. Eu sou copywriter. Eu fui mentorada da Helena. Nós estamos em 2025, foi em 2023, 24 que aconteceu. E aprendi muito com ela. E depois da mentoria, alcei voos, estou aplicando tudo que ela ensinou. E hoje eu tenho um modelo de agências aqui, onde eu tenho 2 copies júniores que me atendem. E comecei a crescer aqui com a minha agência, que é a Sol Digital. E de tempos em tempos, eu digo para a Helena que eu tenho disponibilidade de vir aqui trocar com vocês tudo que eu aprendi e tudo que eu estou praticando e dando certo no meu dia a dia. E hoje, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Nós vamos falar como você, um copywriter que está aqui na melhor mentoria de copy que existe com uma querida, pode usar os seus conhecimentos para gerar lucro para o seu especialista, ou até mesmo, se você já trabalha numa agência, se você quiser usar a copy que você tem como experiência e a estratégia junto para que você cresça onde você está, um tipo de lançamento que pode gerar caixa rápido para o seu especialista ou para o coprodutor que está aí perto de você e você se destacar. E hoje, vou começar a apresentar aqui. Você põe para mim, por favor? Vamos embora. Eu vou começar a apresentar sobre o tipo de lançamento que fez com que eu conseguisse fazer lançamento e ter um retorno de 11, quase 12% nesse lançamento. Aqui eu fiz um resumo ele é um resumo simples, mas se você depois olhar, vai ficar muito fácil de entender como você pode ir seguindo esse passo a passo, e eu também me coloco à disposição caso você queira testar, tá bom? Então, aqui nós estamos falando de um modelo de vendas mais subestimado do digital, que pode gerar um caixa rápido para o seu especialista de uma forma enxuta. Cada vez mais a gente é testado e pressionado mesmo a ter resultados com o que a gente tem. E na medida que a gente usa os recursos que a gente já adquiriu, tudo fica mais fácil. Então, você pode copiar essa estratégia, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, tá bom? Então, vamos embora. Aqui eu deixei bem simples e objetivo, porém profundo, como que você vai fazer para estruturar um lançamento meteórico, de onde ele veio e para que você saiba onde você está pisando, tá? Ele foi criado pelo Thales Kinderé e depois disso ele criou alguns objetivos dentro do lançamento para que a gente pudesse colher uma demanda rápida e que esse caixa pudesse ser utilizado realmente para quem já conhecesse o produto, tá? Então, imagina que ele tem como objetivo colher uma demanda. Hoje nós temos outros tipos de lançamentos de colheita de demanda, que chama passarinhano. Passarinhano, eu acho que escrevi errado aqui, depois eu arrumo. E o meteórico, tá? Há tempos atrás eu fiz uma análise aqui dentro da mentoria, explicando sobre o semente, onde o semente nada mais é para você poder validar uma oferta. Esse daqui é aquela oportunidade que você vê. O especialista tem vários tipos de WhatsApp, fez vários tipos de lançamento. Nós podemos usar essa base para gerar dinheiro rapidamente. Qual que é a estratégia por trás? Se vocês tiverem dúvidas, pode ir colocando, tá? Ao longo da aula que eu vou respondendo, tá bom?
Olá, boa tarde, Aiden, seja bem-vinda, bem-vindo. Vamos embora. Então, o modelo, a estratégia por trás pensa que cada vez mais, se nós soubermos usar o que a gente tem de recursos de formas diferentes e desenhando narrativas diferentes, a gente consegue ser interessante para quem está contratando a gente. Eu acredito que deva fazer sentido aí para vocês. Isso fez muito sentido na minha trajetória. Então, eu não fiquei somente estudando sobre copy. Eu estudei formas de me destacar como copy para que as estratégias que eu crio e ajudo quem está trabalhando comigo, me contrata para prestar um serviço, eu consiga gerar dinheiro, eu consiga gerar valor. Então, eu não fico só pensando em copy, eu penso numa copy estratégica, tá bom? Então, vamos lá. A estratégia por trás do meteórico deixa eu ligar esse ar aqui, 100% feito com grupos de WhatsApp. Então, você já pode ir pensando aí, dentro do modelo de negócio que você tem, da prestação de serviço que você entrega, como que você já pode gerar aí lucro para quem está aí do seu lado, tá bom? E até mesmo para as suas operações. Então, o que eu faço aqui? Toda a interação é feita nos grupos de WhatsApp. É um lançamento muito simples e rápido, tá? E o que a gente pode fazer para gerar valor dentro desses grupos de WhatsApp? Compartilhar materiais e informações sobre o produto que você vai vender. Então, aquele público que está ali é um público já quente, é um público que já sabe que existe o produto, que já viu toda a linha editorial do especialista, que já acompanha o especialista e tá ali. É como se fosse um momento, vamos pensar que a gente pode usar também o meteórico para um momento de Black Friday. Colhe um caixa ali com pessoas já quentes que estão preparadas para compra, tá? E aí, dentro desses grupos de WhatsApp, nós temos a possibilidade não, é necessário, o especialista, ele tá dentro dessa comunicação, tá bom? Então, não só o grupo que trabalha ali com o lançamento, mas todo mundo está dentro desse grupo do WhatsApp para que nós possamos ali dividir informações, tirar dúvidas, porque já é um grupo quente, um grupo que já está praticamente pronto para comprar diante de uma oferta legal, tá? Então, e aí é esse público, essa persona já sabe que vai existir uma oferta única. Então, essa oferta já está na cabeça dessa persona e a gente sabe que a gente vai entregar para ela alguma coisa muito legal. E dentro da comunicação, você, como copy, você já pode ir criando uma linha editorial bem bacana para que o especialista já possa usar, tanto no feed, como nos stores, nos grupos que tem, para que essa comunicação possa ir se alinhando, tá bom? Alguém com dúvidas pode chamar aí que eu respondo, tá bom? E aí, a estratégia para usar é a seguinte. Como eu falei, os públicos eles estão, se você tem vários grupos, a gente vai usar, tá? Esse local de comunicação, que é o único local de comunicação, e o caixa rápido, como nós falamos, e se você quer, e você pode usar dentro, nos intervalos de lançamentos grandes. Então, pensa que se você tem a possibilidade de ajudar quem está aí do seu lado a criar estratégias, olha que ganho que você tem para se destacar aqui. Olha, eu tenho essas ideias onde nós podemos criar uma linha editorial dos lançamentos para o próximo ano, onde vamos supor que nós teremos 4 tipos de lançamentos clássicos, 2 tipos de lançamentos de colheita, que é igual o lançamento meteórico. E aí a gente pode ir fazendo uma narrativa que converse com esse público de forma que a gente acaba vendendo praticamente os mesmos produtos, mas comunicando de forma diferente, que é o nosso papel. Embalar de uma forma diferente, íntegra, mas diferente, tá? E aí, voltando aqui, como que nós vamos estruturar? Como que nós podemos implementar esse meteórico?
Como eu falei no começo, ele é um lançamento fácil de desenhar. Aqui eu coloquei 5 dias, é o que ele ensina, o Thales ensina. Eu fiz recentemente, e é por isso que eu estava conversando com a Helena, de dividir com vocês. O lançamento que eu fiz deu 12%, praticamente 12, 11,90 de conversão, e eu não fiz com 5. Eu adaptei e fiz com um pouquinho mais. Aí você vê a realidade que você tem. Eu gosto muito de, na fase de pré-lançamento, eu fazer um burburinho, eu desenhar uma estratégia, uma linha editorial, onde eu consiga comunicar com essa pessoa de várias formas. Então, eu crio uma linha editorial para os stores, eu crio uma linha editorial para o feed, e eu pego todas aquelas dores que eu sei que aquele público sente, trabalho todas elas, junto com as objeções que serão na fase do lançamento mesmo. Então, eu não me concentro com 5, eu já fiz vários meteóricos, eu faço um pouquinho mais, mas aí você adapta de acordo com a sua realidade, né? É claro que a gente tem que seguir a bula. Eu estou fazendo isso porque eu já testei, já fiz várias vezes, ok? E aí, o que a gente faz pensando no que ele ensina? Isso aqui é tudo referência dele. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, na segunda-feira é o início da captação. O que nós fazemos? Nós antecipamos, nós tiramos dúvidas, nós conversamos com esse público como se ele fosse próximo. Essa especialista ou esse especialista já sabe que aquele público já entende do produto. Então, a gente fala sobre o produto, fala sobre as dores, fala como ele entrega diferencial, como ele pode transformar, tá? Então, já é quente. Entra quente já sabendo que vai ter uma oferta, ok? Ângelo, boa tarde, seja bem-vindo. Então, vamos embora. Aí, na terça eu já faço a antecipação. Tiro dúvidas, entrego material de apoio, a especialista e a equipe tá ali no campo de batalha, tudo dentro do WhatsApp, que é a nossa única fonte de comunicação com essa persona, tá? E na própria terça, eu já falo sobre a entrada de uma oferta, já explico um pouco mais, porque esse público já é muito consciente. Ele tá ali como se fosse uma black, tá? Na quarta, eu já faço a oferta, continuo captando lead, continuo conversando nos stores, por todos os meios de comunicação feed e assim por diante, tá? Mas a concentração com a conversa, com o lead, é somente no grupo de WhatsApp, tá? Na quinta, nessa oferta aqui, eu já digo que na quinta vai ter a abertura de carrinho, ok? Essa abertura de carrinho, ele fala para deixar 2 dias, quinta e sexta, tá? Mas eu fiz mais tempo também, porque eu já fiz vários, então eu fiz mais tempo. Mas a bula é essa daqui, tá bom? E aí você deixa somente 2 dias, cria ali uma urgência muito grande, é para dar pressão realmente, dizendo que são só esses 2 dias, ok? Então vamos embora. Não sei se vocês perceberam que nós estamos falando de um lançamento, além de prático, rápido, 5, 7 dias de implementação, e aqui nas fases dele, como implementar, não teve nenhuma aula, certo? Vocês já viram algum tipo de lançamento sem aula assim? E é isso mesmo, não tem aula o lançamento meteórico. É tudo tirando dúvida e colhendo tudo que já foi plantado de informação, de conteúdos, de diferenciais mesmo do que ele entrega e do que ele transforma nos outros lançamentos. Então a gente põe muita pressão nesse grupo de WhatsApp, tipo, não comprou num lançamento clássico e aquele público ainda está ali, ele pode ser exprimido e pode gerar muito resultado. Nós estamos falando de uma conversão de quase 12%, praticamente investindo nada de tráfego, tá? E aí, outra alternativa que você tem também, se você trabalha com um público, vamos supor, pegou um especialista ou está fazendo uma prestação de serviço onde o orgânico desse especialista é um orgânico bem forte, você pode também fazer um lançamento meteórico, porque você vai mostrar uma estratégia muito bem alinhada, muito bem definida, coerente, entendendo, fazendo uma pesquisa muito bem feita, você pode fazer o meteórico, porque tem ali aquecimento, tem engajamento. Então, dá para você usar essa estratégia também. Copia essa estratégia. Não perca tempo, tá? E aqui eu coloquei
que eu faço por aqui que você também pode pensar se faz sentido para você. Nós falamos que a implementação dele 5 a 7 dias, né? Mas 14 dias antes você pode criar a estratégia para você poder implementar ali nesse período, tá bom? E pensa o seguinte, cada vez mais eu estou trabalhando como especialista grande e eu vejo que tem muito conteúdo para ser trabalhado. Então, eu não estou trabalhando nesse período de 14 dias. Eu faço mais, tá? Eu faço 3 semanas de burburinho. O que é esse burburinho que eu quero dizer? É aquela antecipação mesmo. É criar uma comunicação muito bem bonita, desenhada, como vocês aprendem aqui com a Helena. Primeira semana eu vou falar sobre isso, a segunda eu vou falar sobre isso, a terceira eu vou estressar isso. Então, dependendo do público que tem, do engajamento que tem, vocês podem alçar voos e dar resultado onde vocês estão, tá? Vamos embora. E aí, o que eu falo que é ouro no lançamento meteórico? Curtíssima duração, porque não é aquele tipo de lançamento que estressa o especialista, que estressa a equipe, que precisa de um canal de comunicação, e-mail, WhatsApp, direct. Não, nós estamos falando somente de WhatsApp, tá? Somente para o público quente, ou seja, já compramos aquele lead. Se nós compramos com tráfego ou se nós compramos no orgânico, foi tempo que foi criado, foi desenhado, desenvolvido ali. Então, a gente colhe aquilo. É como se a gente espremesse bem o fundo espremesse uma laranja, vamos dizer assim, né? E aí, tudo dentro do grupo para colher essa demanda. Eu não deixo essa demanda parada, porque se eu não vender para esse público, o meu concorrente vai vender, tá? Então, se nós pararmos para pensar como nós falamos numa linha editorial, que bacana você poder oferecer isso para quem está ali do seu lado. Olha, nós temos o lançamento meteórico para poder colocar entre 2 lançamentos grandes ou entre um e outro lançamento grande, tá? Leva essa estratégia que vai dar bom. A taxa de conversão, vou mudar aqui que tá errado. A taxa de conversão, ela é alta, ela é acima de 10%. Hoje a gente tá tão difícil fazer resultados com pouco, a gente pode ver que a taxa de conversão tem sido em torno de 2%, 3%. Imagina, gente, já ter um público ali que já tá quente, a gente conseguir uma conversão maior que 10%, tá? Eu tenho certeza que vai dar bom no seu negócio também, porque aqui deu. Entre lançamentos, colhe uma demanda reprimida, eu não deixo para o concorrente, eu fico com ele, eu aqueço ele, eu converso com ele, eu posso até fazer antecipações, terminou um lançamento grande, por exemplo, eu digo que logo teremos novidades, e aí eu dou 2 semanas, 3 semanas, e já faço uma conversão ali dessa demanda reprimida, tá? E aí, o produto, o que a gente pode pensar, né? Ah, Soraya, mas eu vou vender o mesmo produto? Poxa, será que não vai ficar ruim uma pessoa que comprou de mim há 60 dias, 40 dias atrás, aí agora eu venho e eu desenho uma outra oferta? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer, no meteórico, uma versão simplificada do produto padrão. Então, pensa que, vamos supor que... Ângelo, boa tarde, Ângelo, eu vi o Ângelo aqui. Então, você pensa que... tá aqui. Alguém que quer ser um aluno do seu especialista, mas ainda tem algumas considerações a fazer. Às vezes o produto, ele é um produto mais caro, tem um ticket alto. Então, eu posso entregar uma versão simplificada, onde eu dou uma pitadinha ali do que é a minha transformação, do que é a transformação que o especialista entrega. Isso te ajuda a fazer não só venda agora, como vendas futuras. Por quê? Uma vez que esse cliente veio para dentro, se tornou um aluno, eu posso aumentar o LTV com esse cliente, eu posso oferecer outros produtos, eu posso usar a minha equipe interna para entregar uma receptividade muito boa, a gente ajuda com as dúvidas desse cliente, então eu já peguei ele para mim.
na medida que eu consigo, porque a gente não quer somente fazer vendas, nós queremos transformar essas pessoas. E eu digo, e eu tenho esse critério aqui dentro da agência. Quem entra, eu quero primeiro oferecer o que tem de bom, porque se não for para isso, eu prefiro não pegar o projeto. E o especialista que você tá, se tiver esse compromisso, esse propósito, olha que legal, entrou para dentro, vai virar, vai comprar mais vezes, e é isso que você pode vender aí no seu projeto também, tá? E vai vender o produto padrão? Pode, você pode vender o produto padrão, não tem problema nenhum. Mas essa versão simplificada, ela é legal para você ir depois aumentando a esteira e trabalhando esse lead, essa persona na esteira, tá? E para diferenciar, como a gente sabe que a gente trabalha com estratégias, com persuasão, você pode criar um bônus específico, tá? Devo ou não investir? Pode, você pode investir em tráfego. A gente investe de 10 a 15%. Olha que legal pensar nisso, gente. A gente investe de 10 a 15% de um lançamento grande, tá? Então, pode ser feito no orgânico? Sim. Pode ser feito com investimento? Claro, pode também, tá? Roda tráfego, roda anúncio somente para o público quente, que já participou dos outros lançamentos, e bora fazer acontecer, gerar dinheiro para dentro e você se tornar um copy interessante, tá? Aqui eu deixei uma característica, porque assim, toda vez que a gente faz lançamento, a gente pensa assim, né? Nossa, é um jogo de perder pessoas. Compramos pessoas e acabamos perdendo, mas faz parte. Só que a comunicação, como ela é muito intensa, muito rápida, nesses 5 dias, nesses 7 dias, é um jogo de perder mais ainda. Então, você não se incomode tanto se tiver gente que saia, tá? Vai gente acabar saindo dos grupos? Vai, tudo bem, continua sua comunicação, continue entregando o que você tem de melhor e vamos juntos, tá? Então, é um jogo que sai muita gente também. Eu coloquei aqui essa figura para mostrar para vocês que o planejamento ele deve ser feito com um pouquinho de antecedência, não muita, de 3 a 5 dias, como nós falamos. Você pode usar como lembrete, em paralelo, a fase de lançamento, usa os lembretes, como a gente faz em outros tipos de comunicações de lançamento, tá? Então, estressa. O intuito é unir toda essa engrenagem, planejamento, captação, lembrete, carrinho, de uma forma rápida, de uma forma com muito conteúdo, de uma forma mostrando por dentro como é o produto, tá? Faz vídeos, mostra por dentro como é o produto, mostra depoimentos de como as pessoas que já entraram no último lançamento, elas tiveram os primeiros passos, os primeiros resultados. Gera esse desejo, tá? Tem alguma dúvida? Vocês têm dúvidas? Se vocês quiserem tirar dúvidas, pode tirar, tá? Vambora. E aí, aqui, eu coloquei algumas vantagens e desvantagens do... Vocês estão conseguindo ver direitinho com esse tamanho? Respondam aí para mim, por favor. Então? Tá bom, então. Vambora. Vambora, então. E aí, aqui, olha, eu coloquei aqui quais são as vantagens e desvantagens. Você vai sentar na mesa de um estrategista, você vai sentar com um prestador de serviço, ou você vai sentar com um coprodutor e você vai levar para ele quais são as vantagens e desvantagens. Vantagens é a rápida execução, entrou no projeto, viu que tem essa oportunidade, você já tem esse conhecimento, fala, eu consigo te dar lucro, eu consigo fazer com que esse público possa se tornar, a gente pode espremer essa laranja junto, tá? Menos investimento, nós falamos de 10 a 15% de um lançamento grande, quem não quer investir mais e ganhar sobre isso, né? E esse caixa rápido, como nós citamos. E o que é desvantagem? A gente precisa ter uma demanda reprimida. Ah, obrigada, Léo, obrigada. Então, a gente precisa ter uma demanda reprimida. Não adianta a gente pensar num meteórico onde você chega e você não vai conseguir gerar esse burburinho, gerar essa vontade de querer comprar, tá bom? E lembra o seguinte, o jogo aqui no digital se não vira meu cliente, vai virar cliente do meu concorrente.
Então, eu tenho que ter essa visão estratégica de copy. Eu não posso pensar somente em sentar na frente do computador, desenhar uma pesquisa, desenhar uma linha editorial e não pensar em tudo que envolve o mercado, tá? Você vai se tornar diferente. Desvantagem: equipe especialista dentro dos grupos conversando e tirando dúvidas. Então, nem sempre o especialista ele tem esse tempo, tá? Às vezes ele fala, não tenho tempo para isso, então talvez não seja o momento. Ou se ele delegar para a equipe fazer, quem está ali, você ajudar, ok. Mas é importante. Por quê? Porque concorda que num lançamento normal, vamos dizer, um clássico, um interno, até mesmo um semente, o especialista vai ter que estar ali nos stores, vai ter que estar ali se comunicando, vai ter que fazer reels, vai ter que fazer vários tipos de anúncios. Então, é uma forma de você convencer seu especialista. Caixa rápido, demanda reprimida, gente ali dentro dos nossos grupos que a gente pode gerar dinheiro para dentro da empresa, tá? Então, a equipe e o especialista, eles precisam estar conversando, tirando dúvidas, entregando materiais. Uma coisa muito legal que eu fiz por aqui e que eu acredito que vocês podem fazer nós já temos pesquisas constantes em cada lançamento, em cada estratégia que a gente cria. Então, vocês podem pegar, imagina que vocês vão fazer um lançamento e depois vocês podem rodar uma pesquisa. E nessa pesquisa que vocês rodam, no final, vocês podem colocar uma pergunta assim: qual o tipo de conteúdo que você gostaria de ver por aqui que você ainda não viu? Esse tipo de pergunta te ajuda a sair na frente de muita gente. Sabe por quê? Porque ali o teu cliente, a tua persona, mesmo que não seja ainda seu cliente, ela vai te dizer coisas que ela não respondeu em outras pesquisas. Faz sentido para vocês? Me respondam aí. Faz? Por quê? Porque com essa pergunta eu já posso usar esse conteúdo para gerar conteúdo para o meu lançamento meteórico. Então, uma comunicação se alinha com a outra. Vamos supor que eu estou vendendo, eu estava desenhando uma estratégia para uma player de mercado que é de culinária. Então, nós fizemos, sempre ajuda, né, Thalita? E olha que legal, a gente faz pesquisa, mas se nós pensarmos em terminei de fazer um lançamento, eu rodo outra pesquisa, dizendo para esse público que entrou o que você sente falta, o que você precisa de forma urgente. Ali você vai encontrar muita informação que ao longo das pesquisas a pessoa não te disse. Então, esse tipo de conteúdo é importante para eu usar como material para fazer um lançamento meteórico. E outros também, porque é uma forma da gente descobrir objeções ocultas que ainda não tínhamos visto, tá? Fico feliz que vocês estão participando. Essa é a segunda aula que eu tô aqui, gente, não é tão fácil, mas eu tô indo, vamos embora. Então, vamos lá. Equipe especializada, controle e moderação das conversas. Então, vamos melhorar que tá errado. Então, por quê? Porque não pode rolar qualquer coisa ali. Nós estamos falando de conteúdos, materiais importantes para aquele tipo de narrativa, para aquele especialista, nada fora disso, tá? Então precisa ter esse alinhamento ali, a comunicação falar aqui é sobre esse tipo de assunto, tá? Pouca escala, porque a gente está pegando um público que já está ali, que já está parado, que tem aquecimento, mas não estou falando de algo maior, algo que eu estou ali mexendo no fora do meu projeto. Eu não estou pegando pessoas que estão ali no nosso mundo dos nossos concorrentes. Eu estou pegando gente que está ali no meu mundo já, tá? E muita gente subestima o poder do meteórico. Por isso que eu coloquei lá como headline, não subestima. Leva isso daí, faz e depois me conta, tá? E eu preciso comprar lead e aumentar orgânico entre eles. Tá, você pode comprar lead, como eu falei, mas você pode também usar o teu orgânico para você bombar, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui.
E eu queria agradecer, mas aí eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho e contar do meu meteórico. A nossa querida Helena, que deu essa oportunidade da gente estar conversando, de eu estar aqui trazendo para vocês esse conhecimento, tá bom? Helena, quando você vê esse material, eu te agradeço muito, eu agradeço vocês também. Mas deixa eu te falar, vamos agora conversar um pouquinho. O que acontece? Vou mostrar para vocês agora, que eu fiz um meteórico, vou mostrar conversando, tá? Recentemente, e o que eu consegui com esse meteórico? Eu peguei uma especialista, tá? E essa especialista, ela já vinha de um tempo sem lançar, tá bom? E o que aconteceu? Ela tinha engajamento, ela tinha um diferencial ali competitivo, porque o produto dela é um produto de relacionamento, que tem muita gente boa no mercado, ela é grande, mas tem muita gente maior que ela, mas estava parado. Então, existia ali uma falta de narrativa coerente, porque nós como copy, nós quando olhamos uma narrativa, a gente sabe muito bem se está indo bem, se está conversando com o público, se não está. Então, ela não tinha ali uma narrativa coerente com o público, as necessidades, com as dores. Entrei para fazer esse trabalho, nós entramos aqui na agência para fazer esse trabalho, fizemos um desenho de uma linha editorial. Lembra que eu falei que eu desenhei isso, eu levei mais tempo para fazer. Por quê? Porque eu queria. Cada caso é um caso, você pode adaptar esse tipo de estratégia para o momento que o seu especialista está, ou o momento que você está. Então, eu fiz uma análise, fiz uma pesquisa, sabia que tinha gente por ali, mas essas pessoas, apesar de quentes, elas não conheciam o produto, foi o que eu diagnostiquei. Então, eu fiz uma estratégia para ir mostrando isso e convencendo, e aí a gente conseguiu gerar esses quase 12% de conversão. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que ser inteligente, tem que ser perspicaz para entender o momento que nós estamos. Dá para usar uma estratégia dessa? Oba, eu tenho isso aqui como carta na manga, mas como eu vou usar? Eu tenho mais orgânico? Eu vou ter que investir? Quanto eu posso investir? Pergunta para o especialista, para o coprodutor, quanto que já foi investido, tá? Mas vocês sigam essa cartilha, essa receita que não foi feita por mim, mas que eu tô usando por aqui e que tá dando muito bom resultado, tá? Agora eu queria abrir para vocês perguntarem, vocês falarem o que vocês querem. Por aqui eu tenho uma agência de marketing e eu trabalho com lançamentos. Eu amo o que faço, aprendi muito com a Helena e de tempos em tempos estou vindo aqui dividir esses conhecimentos para que vocês possam também prosperar e não somente ficar mesmo na caixinha do copy, fazer diferente, né? Você sair na frente e conseguir usar estratégias que estão dando bom no mercado, tá? Eu vou deixar aqui o meu a Milena vai colocar o meu Instagram, você pode colocar, Milena? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar por lá também, tá? Aí, tá. Obrigada, Thalita, muito obrigada, viu? Se você tiver qualquer dúvida, quiser conversar comigo, eu tô à disposição. Posso dividir mais do que eu fiz por aqui, tá? Pegar a minha estratégia e mandar para vocês, não tem problema nenhum. O meu intuito aqui, eu até comentei com a Helena, é que muitas vezes a gente acaba se destacando mesmo quando a gente faz algo novo. Então, é fato que o copy, ele precisa se destacar, ser coerente, apresentar conversão, dar resultado, aprender com mentores maravilhosos como a Helena, mas a gente não pode ficar só na caixinha de eu sou uma prestadora de serviço. Quando eu me coloco como alguém que estuda, alguém que aprende algo novo, que entende de lançamentos, que entende de narrativa. Aqui nós estamos falando de lançamento, mas vocês podem aprender coisas novas. Isso te faz se destacar na hora de uma entrevista. Eu sei muito bem que a gente acaba, quando eu estava na mentoria da Helena, eu colocava muita coisa no LinkedIn. Então, é algo que você se destaca. Então, esse é o intuito do nosso encontro.
para que eu possa trazer maiores investimentos para você. Aparecida, qual o maior desafio que enfrentou e enfrenta em lançamentos? Bom, maior desafio, vou pensar nos últimos, tá? Você conseguir ajeitar a equipe. Porque por aqui eu tenho prestadores de serviços, né? Então, quando você consegue ter uma equipe que seja coerente, que está responsável, que cada um sabe qual é o seu papel, tudo fica mais fácil. E eu estou nesse momento de organização de equipe, de conseguir delegar e não delargar. Então, é um desafio. Como eu trabalhava sozinha e agora não mais, então isso tem sido um desafio para mim, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente que sabe escrever, e não é verdade. Cada um tem uma experiência, cada um veio de um legado. Quando a gente coloca um copy, quando a gente senta para escrever, a gente não fala só sobre aquilo, a gente fala sobre referências que nós temos. Então, isso para mim está sendo um desafio que eu estou aprendendo e eu sei que eu posso melhorar. É um desafio para mim. Gente, obrigada. Se vocês gostaram, vocês falam lá na comunidade que eu venho aqui e falo mais de lançamentos. Deixa eu ver a Aparecida aqui, falou? Não vou conseguindo ver. Vamos ver aqui. Obrigada. Eu que agradeço, tá? Eu estou estudando lançamento, estudando e praticando. Então, se vocês quiserem, eu trago mais coisas, mais novidades. A gente está fazendo agora um lançamento chamado Godzilla, onde está dando bom também. Nós já batemos a meta no carrinho aberto e agora a gente está trabalhando para aumentar essa meta. Então, estou muito feliz de estar aplicando tudo que eu aprendi aqui e tudo que eu venho me desenvolvendo. Tá? Depois vocês me seguem e obrigada, Helena. Obrigada a todas, Milena, e a gente se vê, tá bom? Um grande beijo.